Seu filho come sempre as mesmas coisas, recusa alimentos novos de forma intensa. Às vezes nem consegue ficar na mesma mesa quando tem algo diferente no prato. E mais do que isso, ele se incomoda com textura, cheiro, aparência e qualquer tentativa de mudança vira um grande estresse? Agora me responde com sinceridade. Você já pensou que isso pode não ser só seletividade alimentar? Em muitos casos, isso pode ser um dos primeiros sinais de que algo maior está acontecendo. Quando a gente fala de seletividade alimentar no desenvolvimento típico, é comum que exista uma fase de recusa, mas no autismo o padrão é diferente. A questão não é não querer comer, é como o cérebro da criança processa o alimento. Crianças com autismo frequentemente têm alterações no processamento sensorial. Na prática, isso significa que texturas podem ser percebidas como desconfortáveis, cheiros podem ser mais intensos, sabores podem ser super aversivos para eles, muitas vezes não para a gente. Ou seja, aquilo que para você é neutro, para a criança pode ser uma experiência desagradável. Tem também um outro componente aqui muito importante, a rigidez comportamental. O cérebro da criança ela busca o tempo todo previsibilidade. Por isso, ela tende a aceitar sempre os mesmos alimentos, da mesma forma, no mesmo contexto, no mesmo prato. E qualquer mudança gera uma insegurança enorme. O cérebro dela reage como? Evitando a comida. E quando você junta hipersensibilidade sensorial com necessidade de previsibilidade, você tem o cenário perfeito para uma seletividade alimentar ainda mais restritiva e persistente. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui eu falo de forma clara e prática sobre alimentação infantil. No consultório isso aparece de forma muito clara. Eu atendo crianças que chegam comendo quase nada. Mas quando eu aprofundo na história, o problema não é só a quantidade de comida. Tem um padrão rígido de aceitação por trás de tudo. Crianças que só comem alimentos crocantes, rejeitam qualquer mistura, não aceitam alimentos encostando dentro do prato, têm crises diante de mudanças simples na refeição. E muitas vezes a seletividade alimentar foi o primeiro sinal percebido pela família. Antes mesmo do atraso de fala, antes mesmo de questões sociais mais evidentes. Muitos pais escutam que é fase, que é normal, que depois melhora, mas há uma diferença importante aqui. A seletividade esperada para a faixa etária e a seletividade como um sinal de alerta. Alguns sinais chamam a atenção. Um repertório alimentar muito restrito, ali 10 a 15 alimentos ou menos, forte dependência por marcas específicas, uma recusa intensa a experimentar novos alimentos, reações emocionais desproporcionais na refeição, dificuldade com mudanças na rotina alimentar. E quando isso se mantém ao longo do tempo sem melhora, isso não é um diagnóstico fechado, tá? Mas significa necessidade de avaliação mais cuidadosa do desenvolvimento da criança. Comer envolve múltiplas habilidades ao mesmo tempo, sensorial, motora, comportamental, emocional. Então, quando há alguma alteração no neurodesenvolvimento, a alteração na alimentação ela costuma ser um dos primeiros sinais de que algo não está legal. É por isso que na prática clínica a gente não trata a seletividade alimentar como uma dica isolada. Não é sobre oferecer mais vezes ou cortar o açúcar da criança ou ultraprocessado. Isso é pouco, é superficial. É necessário olhar para a organização da fome, para o ambiente alimentar, o comportamento do seu filho à mesa, a regulação sensorial. Ou seja, é um tratamento muito mais estruturado. E aqui está um insight que eu quero que você leve desse vídeo. A seletividade alimentar pode ser um dos primeiros sinais de alteração no neurodesenvolvimento. E ignorar isso ou tratar como algo isolado pode atrasar intervenções importantes. Mas quando identificar de uma forma precoce, você consegue intervir de forma muito mais eficaz e mudar completamente o desenvolvimento dessa criança. Se você percebe que o seu filho apresenta esse padrão mais restritivo, não espere piorar para agir, procure uma avaliação adequada. E se você quer entender como organizar a alimentação do seu filho de uma forma mais estruturada, individualizada para o problema que você está vivendo, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu explico exatamente por onde começar.
Agora me conta aqui nos comentários, o seu filho tem dificuldade com textura ou em experimentar alimentos novos?